Oi, gente, de novo. Peraí. Oi. Vou mostrar aqui para vocês aí, então. 10h32. Bom, gente, vamos lá continuar de onde nós tínhamos parado. Deixa eu compartilhar aqui na tela. Eu estava terminando de colocar aqui os outros exercícios, aí eu vou ter que fazer uma pequena divisão aqui ó, no quadro. Colocar um risquinho assim para entender que essa parte de baixo já é outra coisa. Bom, vamos lá, nós tínhamos feito aqui o exercício 30, e agora eu quero fazer só mais alguns exercícios com vocês, antes da gente ir para o próximo tópico. O próximo tópico a gente já ainda fala nessa aula, tá? Mas eu queria fazer esses dois e tem mais uns 2 ou 3 que eu coloquei para lá, para a gente fazer também. Só para a gente treinar bem essa parte de encontrar ângulo, encontrar as medidas, tá bom? Através da tabela. Aí, vamos lá. Nesse exercício 31, que foi um dos que eu separei também para a gente fazer, ele fala assim, ó, você estudou que um triângulo com os lados medindo 3, 4 e 5 unidades
é triângulo retângulo, pois vale a relação 5 ao quadrado, mais 3 quadrado, mais 4 quadrado. Essa relação aqui, gente, é Pitágoras. Se alguém não tiver reconhecido, aqui. Essa relação é de Pitágoras. Aí, se funciona, olha lá, 25 é a mesma coisa que 9 mais 16. Então, se funciona, é um triângulo retângulo. Aí ele pede para a gente calcular a medida aproximada dos ângulos agudos do triângulo abaixo. Ó, gente, só uma questão de curiosidade mesmo, daquilo que a gente tinha falado na última aula, da questão da medida do ângulo em relação à medida do lado. Se alguma vez aconteceu uma coisa como essa aqui, ele fala, tem um triângulo retângulo com lados medindo 3, 4 e 5. Automaticamente, a gente já deve saber que o maior lado vai ser minha hipotenusa. Então, nesse caso, por isso que o 5 aqui, ó, ficou isolado, ó, o 5 ao quadrado ficou isolado, porque ele é a minha hipotenusa. E isso acontece por conta daquela relação que eu falei para vocês, ó. O maior ângulo sempre fica oposto ao maior lado. Então, se for seguir essa ideia, ó, vamos supor, eu vou chamar aqui de alfa e aqui eu vou chamar de beta. O que eu sei? Que o alfa é um valor menor do que beta. Automaticamente eu já sei isso só olhando para as medidas dos lados, ó. Já que, opa, maior, menor não, né? Maior. Porque o ângulo que está na frente de alfa, lá, o lado que está na frente de alfa, 4, é maior do que o lado que está na frente de beta 3. Então, na verdade, alfa é maior que beta. Então, tá vendo? A gente pode fazer essa relação de ângulos e lados. Sempre dá certo. Aí, nesse exercício, ele quer saber qual que é a medida aproximada desses ângulos. Então, ele quer saber quem que é alfa e quem que é beta. Para não ficar tudo assim poluído, igual está aqui, eu vou só deixar o alfa e o beta ali, então. Aí, vamos lá. Vou escolher um dos ângulos para começar a trabalhar em cima dele. Vou escolher o alfa, por exemplo. E aí, a gente pode escolher, como eu tenho os 3 lados aqui, ó, eu posso escolher qualquer razão trigonométrica para trabalhar com ele. Então, ou seno, ou cosseno, ou tangente. Eu vou fazer aqui agora com cosseno. Pode ser. Cosseno de alfa. Para calcular o cosseno de alfa, eu vou precisar de cateto adjacente, o cateto que está lá no ladinho dele, e hipotenusa. Então, 3 quintos. Se eu fizer essa divisão, ó, 3 dividido por 5, deixa eu já abrir aqui para a gente ir fazendo. 3 dividido por 5 dá 0,6. Então, como que a gente vai fazer para descobrir quem que é esse ângulo alfa? É só a gente ir lá na tabela e na tabela procurar qual resultado chega mais perto possível do 0,6. Então, vou voltar aqui um pouco para a gente ir lá na tabela. Aí, vamos lá. Lembra que o cosseno é a coluna do meio. Então, aqui, ó, vai até o 707, aí ele está diminuindo. Então, vai ficar... Ó, voltando. Ó, esse aqui, 0,602. Eu acho que esse é o que chegou mais perto. O outro, 0,1588, está mais longe do que o 602. Então, 0,602 é o que chega mais perto, e ele está no ângulo de 53 graus. Então, o ângulo alfa, nesse meu exercício aqui, ele é aproximadamente lá 53 graus. Ó, gente, se a gente usasse as outras razões, tipo o seno seria 4 dividido por 5, que dá 0,8. E aí, se a gente for lá na tabela, vamos lá para a gente confirmar, ó, de 53 graus, olha o seno, 0,799, é o que chega mais perto de 0,8 também. Então, daria certo em qualquer uma das razões, na tangente também. E aí, para descobrir beta, ou a gente usa de novo as razões trigonométricas, qualquer uma delas, ou a gente pode usar uma propriedade que existe no triângulo, principalmente no triângulo retângulo, que fala que a soma dos ângulos agudos tem que dar 90 graus. Então, alfa mais beta tem que dar 90 graus. Como o meu alfa mede 53, então meu beta vai ser 90 menos 53, que é 37 graus.
Então, aqui eu nem precisei usar a razão trigonométrica lá, eu só usei as propriedades de triângulo mesmo, em que a soma dos ângulos agudos de um triângulo retângulo tem que dar 90. Fácil esse aqui ou não? Tá de boa, não tá de boa? Deixa eu abrir o bate-papo. Fácil. De boa, né? Ah, gente, esse conteúdo é muito fácil. Não tem nem como errar. Vou colocar assim, para a gente já ir respondendo a 32. Ó, um caminhão sobe uma rampa inclinada de 10 graus em relação ao plano horizontal. Se a rampa tem 30 metros de comprimento, a quantos metros o caminhão se eleva verticalmente após percorrer toda a rampa? Bom, aqui ele me deu a ideia, ó, se eleva verticalmente, isso aqui dá uma ideia de altura. E se eu estou falando de altura, então eu garanto que aqui tem um ângulo de 90 graus. É aquela história, tá, gente, de não confiar 100% na figura. A gente confia no que eles estão falando. Falou de altura, falou de ideia de altura, aí você garante que tem 90 graus. Se não tivesse dado ideia de altura, a gente não poderia falar que é um triângulo de 90 graus. Ou um triângulo retângulo com um ângulo de 90 graus. Só que aqui como é, e ele quer saber qual que é essa alturazinha aqui, ó, que eu vou chamar de x, pronto, a gente usa esse triângulo em que eu quero cateto oposto de 10 graus e eu tenho hipotenusa. Então, já que é cateto oposto e hipotenusa, eu vou usar a relação de seno. Seno de 10 graus é cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 10, deixa eu ir lá na tabelinha para a gente ver quanto que é. 10 graus está aqui, 0,174. Peraí, gente, agora eu estou pensando, eu pus 10 aqui por quê? É 30, né? Coloquei errado aqui. É 30, porque é a hipotenusa que mede 30. Eita, já esqueci. Quanto que eu falei que era o seno de 10? Ô, gente, minha memória curta, ela é horrível. 10 graus olha lá, 0,174. Eu sabia que eu ia esquecer. 0,174. Isso é igual a x sobre 30. Então, passa esse 30 multiplicando, aí fica 30 vezes 0,174, que é 5,22 metros. Essa é a altura, então, que ele se eleva. Vamos para a próxima? Estão copiando? Vou para lá, então. Essa aqui eu vou ter que ir lá para o outro lado. Eu estou achando que eu já vou fazer... Para eu não ter que ficar indo e voltando aqui toda hora, eu já vou pôr uma tabela bem aqui, ó. Pronto. Aí se eu precisar aqui, olha lá, eu vou precisar só aqui, ó, de 15 graus, porque 30 e 60 a gente sabe. Então, mas deixa aí, se eu precisar também... Ah, não, eu vou precisar ali na frente também, então deixa essa tabela aqui mesmo. Ó, quero fazer agora o 36. Gente, vocês vão perceber que nesse ponto do livro tem um monte de exercícios dessa parte aqui. Aí eu selecionei os principais que eu quero fazer com vocês, mas depois eu vou acabar pedindo para vocês fazerem os outros. Aí, vamos lá. O que é que ele fala? De um ponto O situado no chão, avista-se o topo